Hi guys, what's up? I'm Pastor David. I have a message from God to you. Eu sou o Pastor David e tenho uma mensagem de Deus para você. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que senti no meu coração. Estou indo buscar uma pizzinha ali no 7-Eleven e quero compartilhar com vocês algo que estou sentindo no meu coração. Algumas pessoas me perguntaram: David, o que você acha da Bíblia? E é sobre isso que eu gostaria de falar. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é simplesmente um livro escrito por homens. E de fato, realmente é um livro escrito por homens. No entanto, somente homens com uma vocação extraordinária e uma iluminação divina poderiam ser capazes de escrever histórias como as que eles escreveram. Centenas de anos a Bíblia vem sendo estudada e muito questionada por muitos. Muitas pessoas tentam refutar tudo o que está escrito na Bíblia. Só que a Bíblia se estende de geração em geração. Nenhum livro é como a Bíblia. A Bíblia, ela vem de geração em geração, transformando a história de pessoas, países e muito mais. Então, eu creio que a Bíblia foi escrita por homens. Deixa eu parar aqui rapidinho. Mas homens selecionados especialmente por Deus para poderem escrever as coisas que escreveram. Nenhum poeta, nenhum escritor, nenhum filósofo poderia escrever o que esses homens escreveram. Mensagens que vão diretamente na divisão da alma do ser humano. Nem o melhor cirurgião plástico, nenhum cirurgião poderia ir até onde essas palavras têm poder de ir. Na divisão da alma, do ser. A Bíblia, para mim, é a forma mais simples e a forma mais humilde que Deus encontrou para se revelar para a humanidade. Porque se a gente fosse, de fato, entender a Deus, seria impossível. A nossa capacidade humana é incapaz de entender quem é Deus. Quem consegue explicar a Deus? Ninguém consegue explicar Deus. É impossível entender Deus. Mas Deus encontrou uma forma de se revelar para as pessoas. Então, o suficiente que você precisa para entender quem é Deus, na nossa capacidade humana, está na Bíblia. Nem tudo está escrito na Bíblia. Lógico, até a Bíblia diz que se todas as coisas fossem escritas, não haveria livro no mundo que comportaria. De tanta coisa teria que ser escrita. Mas Deus, humildemente, encontrou homens para que pudesse escrever, direcionado pelo Espírito de Deus, o suficiente para a gente entender quem é Deus. Às vezes a gente teologiza demais a Bíblia, vai para assuntos que não são nem tanto necessários. Não vou dizer que não são importantes, mas talvez não são necessários. E a gente acaba afastando a simplicidade da Bíblia para as pessoas. E na verdade a Bíblia é simples. Ela contém livros que foram escritos na linguagem de cada época. Deus sempre honrou cada época, cada estação. Mas ela, ao mesmo tempo que foi escrita centenas de anos atrás, em contextos diferentes, ela continua sendo tão atual para os dias de hoje. É a forma simples de Deus se revelar para o homem. As histórias que estão ali, elas estão no nosso alcance de entendê-las, para que a gente possa entender quem é Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quer revelar o amor de Deus, quem é Deus. Ele é muito mais do que está escrito na Bíblia, mas aquilo ali era o limite que a gente pode entender quem é Deus.
Deus está muito acima do que está descrito na Bíblia. Mas de uma forma muito sensível, as palavras foram escritas para que entrasse na nossa cabeça e a gente pudesse entender. Ainda assim, mesmo com essa simplicidade, às vezes a gente fica meio sem entender, mas a Bíblia é simples e você precisa ler. Primeiro, para não ser enganada, senão as pessoas te enganam. Nós precisamos de referências, claro, para a gente fazer um estudo da Bíblia, nós precisamos. Mas se você não for ali ler a Bíblia, você vai ser levado por qualquer coisa que te contam, que te falam, por heresias. Então é importante você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer com propriedade quem é Deus. E a Bíblia pode mudar a sua vida, a sua história, assim como tem mudado a minha e de milhares de pessoas. A Bíblia você não precisa entender 100%, mas deixar ela entrar no seu coração. Deixar ela falar com você. É um livro que fala com você. Até uma história de um homem que ganhou uma Bíblia e disse: eu vou fumar com as folhas da Bíblia. E aí ele leu o primeiro capítulo do Evangelho de João e fumou. Leu o segundo capítulo, pegou a folha e fumou. A hora que ele chegou no terceiro capítulo da Bíblia, do Evangelho de João, ele leu lá no capítulo 3, versículo 16: Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ele se rendeu àquelas histórias, àquela escritura. Ele disse: essa é a mais pura verdade que eu já li. E depois ele foi a fundo ler a Bíblia e foi transformado por ela. Infelizmente, há muitos líderes religiosos de todas as religiões que se utilizam da Bíblia, enganando milhares de pessoas e fazendo interpretações segundo suas próprias conveniências, porque às vezes as pessoas interpretam a Bíblia conforme o que ela acha, conforme a sua interpretação, conforme as suas conveniências. Mas a Bíblia ela é simples e ela é digna de uma só interpretação. Eu não posso utilizar a Bíblia para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu acho, ou tentar resumi-la e interpretá-la conforme os meus princípios e os meus valores. Não, a Bíblia ela é pura e simples. Mas você só vai entender isso quando você começar a ler. Leia a Bíblia. Ela vai fazer um bem muito grande para você, eu tenho certeza. E talvez você passe a acreditar em Deus. Não por alguma coisa que você viu, ou por alguma coisa que alguém te falou, porque alguém tentou te convencer de alguma coisa, não, mas porque você chegou à sua própria conclusão. Leia a Bíblia, mas leia da seguinte forma, deixando ela falar com você. Deus te abençoe. See you the next video. É nóis. Bye.